Hi students, how are you? Tudo bem? Let's start our class. Bora começar a nossa aula de número 64, aula de número 64. Mas antes, aqueles recados importantes que é sempre bom a gente estar lembrando, né? Sigam comigo aqui, ó. A atividade obrigatória lá no Classroom, pessoal, é muito importante, tá? Não se esqueçam disso, tá? De sempre, ao acessar a plataforma, vocês fazem lá a atividade obrigatória, né? Clica no link, envia a atividade, o teu professor recebe e daí você já tem a sua presença garantida, tá ok? Sobre o mural, né? O mural ele é a tua sala de aula, portanto, qualquer dúvida, qualquer questionamento, você posta lá para o teu professor poder te responder, tá bom? E também qualquer coisa que o teu professor precise falar com você pelo mural que ele vai colocar. E o pessoal aí que pega as trilhas pedagógicas, não esqueçam, né, gente, de sempre entrar em contato com a escola, justamente para que você possa, no horário devido, ir até a escola para poder devolver esse material, tá bom? Para que teus professores possam corrigir, atribuir as tuas presenças e as suas notas, ok? Alright. Do you remember what we studied last class? Por um acaso vocês lembram aquilo que nós estudamos na aula passada? Bom, nós fizemos uma revisão dos pronomes relativos, né? Eu lembro que nós lemos um texto que falava sobre o significado de amor em diferentes países, né? Foi uma pesquisa que foi feita em 3 países especificamente e participantes dessa pesquisa deram visões diferentes, opiniões diferentes a respeito desse assunto. Como eu disse, nós lemos um texto e fizemos a interpretação dele, o que, consequentemente, aprendemos palavras novas e ampliamos o nosso vocabulário. And today, e hoje, what are we going to study? O que nós iremos estudar hoje? O título da nossa aula é A Walk to Remember. Já vocês irão saber do que se trata esse título, tá? Teremos leitura e interpretação, vamos aprender palavras novas e de retomada de conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre os pronomes relativos de novo, só que com foco na omissão desses pronomes, tá ok? Situações nas quais eles podem ser retirados da frase, beleza? Então, bora iniciar aqui no nosso warm-up. Quando eu falei do título da nossa aula, pessoal, A Walk to Remember, ele é justamente o título de uma obra literária, de um livro, cujo autor é o Nicholas Sparks, tá? Então, A Walk to Remember, uma possível tradução seria uma caminhada para se lembrar, algo do tipo, tá ok? Então, alguns exercícios que nós iremos fazer hoje giram em torno justamente sobre o enredo dessa história, tá? Desse livro, ok? Então, dá uma olhada aqui no nosso reading. O nosso reading, ele está dividido em 2 slides. Então, eu vou ter aqui a letra A e a letra B, vocês irão fazer, e depois a letra C no slide seguinte, tá bom? Então, olha só, diz assim, Complete the sentences from the novel A Walk to Remember, a romance by Nicholas Sparks. Use the relative pronouns whom, of whom, who and which. Então, é o seguinte, letra A e letra B, eu tirei determinadas frases do capítulo 1, né, do livro, para que vocês leiam com calma, consequentemente já tenham uma noção do que se trata a história, e vocês irão preencher com os pronomes relativos que estão ali em cima. Lembrando, né, o who ou whom são aqueles que a gente utiliza para se referir a pessoas, beleza? A única diferença entre o whom e o who é que o whom ele é utilizado em situações de mais formalidade e sempre quando vier depois de uma preposição. E o pronome which ele é utilizado exclusivamente para se referir a objetos ou animais. Então, leiam com calma e escolham aí os 2 pronomes corretos a serem preenchidos na letra A e na letra B. Observem sempre o sujeito da frase, observem sempre o objeto do verbo da frase, para que você possa então ter uma noção a que esse pronome se refere. Se é uma pessoa, se não é, beleza? Daí eu já volto para poder conferir a letra A e a letra B. Bora lá.
Vamos ver então se vocês acertaram, pessoal. Acompanhem aqui comigo, olha só. Letter A, letra A. It's basically the story of a man. É basicamente a história de um homem had lost his wife a few years back, que perdeu a sua esposa alguns anos atrás. Quem que perdeu a esposa alguns anos atrás? Este homem. Portanto, a gente está falando de uma pessoa. Sendo assim, a gente já elimina esse which aqui, que é o único que é utilizado para objetos e animais. Para a letra A melhor opção seria o who, que perdeu sua esposa, o homem que perdeu, ok? B. They knew it was based on something that happened in real life, gave it special meaning. Eles sabiam que isso foi baseado em alguma coisa que aconteceu na vida real, dando a isso, a essa coisa, um significado especial. Opa! Então, alguma coisa que aconteceu na vida, dando a essa coisa um significado especial, então a gente já não está falando de pessoa. Então não tem nem mais o que questionar. A resposta certa é o which, ok? Então, pessoal, já eliminamos o who e o which. Fica sobrando esses dois aqui para que vocês preencham na letra C e na letra D, que eu tirei aqui do capítulo 4 e do capítulo 10 do livro, beleza? Então, de novo, who e which já foram utilizados. Então, se limitem aqui nos dois primeiros, tá bom? Tempinho para que vocês possam ler com calma, buscar ali o sujeito, os seus objetos, né? Sempre vá até o verbo. Então, esse verbo ele pode ser transitivo direto ou indireto, então, consequentemente, você encontra o objeto desse verbo e daí você já consegue saber a que se trata. Façam aí que eu já volto. Bom, pessoal, corrigindo aqui a letra C e a letra D, vamos ver aqui, ó. There were about 50 senior boys at the high school. Então aqui a gente está falando sobre pessoas. A gente logo de cara vê, né, que tinha em torno de 50 meninos lá do terceiro ano, né, do ensino médio. E que dessa galera, 22 deles é que estavam lá no time de futebol. Então, estamos falando de pessoa. A melhor opção aqui seria o of whom. 22 deles, desses 50. Por isso, da preposição of. Beleza? Então, aqui sobrou, letter D. This wasn't like being with Angela. Não era como estar com a Angela. Que eu beijaria, que eu beijei, né? I'd kissed the first time I was ever alone with her. Que eu estava sozinho com ela pela primeira vez e acabou beijando. Então, a gente está falando de uma pessoa também. Então, aqui nós colocamos o who, porque estamos nos referindo à pessoa. Tá bom?
Pessoal, é o seguinte, olha só. Sobre a questão da omissão, reparem bem aqui, olha só. Eu peguei aqui algumas citações de algumas pessoas famosas, por exemplo, aqui da Eva Gabor, que é uma atriz húngara-americana. Então ela falava assim, olha, Love is a game that two can play and both win. E aqui do Andrew Breton, que também é um escritor francês e um poeta, ele disse assim, Love is when you meet someone who tells you something new about yourself. Na fala aqui da Eva, o amor é um jogo que duas pessoas jogam e ambos ganham, foi o que ela disse. Eu tenho o pronome that, tá? A dica é, pega o caderno agora e anota, pessoal, a dica é, se a palavra que vier depois do pronome relativo não for um verbo, significa que sim, você pode omitir aquele pronome sem problema nenhum, sem mudança em significado e gramaticalmente a tua frase fica correta. Se eu olho a nossa primeira citação, to significa dois, não é um verbo, beleza? Então eu poderia omitir esse pronome sem nenhum problema. Love is a game two can play and both win. Não estaria errado. Agora, se eu olho aqui a frase do Andrew Breton, o escritor francês, a palavra que veio depois do who, do pronome relativo, tells, é um verbo, o verbo contar. Portanto, eu não posso omitir aquele pronome, beleza? Mais dois exemplos aqui, ó. Love is all we have, the only way that each can help the other. Aqui eu tenho o pronome that, depois dele eu tenho a palavra each, que significa cada, né, cada um, não é verbo, então eu poderia omitir. Se eu olho na de baixo, ó, tell me who admires and loves you, and I'll tell you who you are. E eu te direi quem você é. Who. A palavra que veio depois do pronome é um pronome you, não é verbo essa palavra. Então eu também poderia omitir. Então essa é a dica. Memoriza aí. Se a palavra que vier depois do verbo, se a palavra que vier depois do pronome relativo não for um verbo, você pode omitir aquele pronome, tá ok? Bora praticar então. Choose the sentences in which the relative pronoun that can be omitted. Em todas essas frases aqui tem o pronome that. Eu quero que você escolha somente aquelas em que ele pode ser omitido. É mais de uma. Somente as frases que você pode tirar o pronome that. Beleza? Façam aí que eu já volto para a gente poder corrigir. Então, olha só, pessoal, se eu não me engano, são 3 ali que dá pra gente omitir, tá? Se eu tiver equivocado, a gente vai ver aqui agora, olha só. Podemos omitir o da letra A, não vou nem ler a frase. Ó, cadê o pronome? That, tá aqui, ó.
A palavra que veio depois dele não é verbo, então eu posso tirar, tá? A outra é a letra B. Cadê? That. A mesma coisa. That she is in love. Então, a palavra que veio depois do that aqui é um pronome também, não é verbo, é um pronome pessoal. Então, a gente pode omitir. E a outra é a letra E. Cadê? Ó, that we, que nós. A palavra que veio depois do that aqui, esse we, também não é verbo, então a gente pode omitir. Nas outras, ó, that married. Married é verbo. Aqui, repetiu, é verbo, então a gente não pode tirar, ok? Bora para a nossa questão do Enem? Aqui eu trouxe uma tirinha, tá, gente, do Enem de 2015. Então, aquele esquema. Primeiramente, eu vou dar um tempinho bem breve para que vocês façam uma leitura, tá? Observando a linguagem verbal e não verbal, hein? Essa é a minha dica. Leiam aí que eu já volto. Beleza, texto lido, aqui está a questão. Lembrando que no Enem, sempre enunciado e alternativas são em inglês. Perdão, são em português. Somente o texto que é em inglês. Tempo para que vocês possam marcar a correta aqui. Então vamos ver se vocês acertaram aí. Tenho certeza que sim, hein? Olha só. Elas estão conversando aqui, daí a primeira moça diz assim: Well, here it is, the season that I hate. Ah, a estação que eu odeio. Come on, Anne, the kids are in school. The air's cool, the leaves are turning. I'm not talking about autumn, dummy. I'm talking about football. Qual foi a confusão aqui, pessoal? A palavra season, que significa estação, ela pode ser estação do ano, que foi justamente o que a segunda menina entendeu, tá? Só que a outra menina estava falando justamente sobre esporte, a estação dos esportes, que a gente não traduziria como estação, mas sim a temporada, beleza? Então aí é que está o problema. Então olha só, na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Aonde que rolou a confusão ali na comunicação entre as duas? Tá aqui na letra E. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Uma entende season como estação do ano, no caso ali, se não me engano, é outono que elas estão falando, e a outra entende a palavra season como temporada, no caso de esporte, mais especificamente ali o futebol. Beleza? Por isso que a certa é a letra E. Vamos agora para o nosso quiz. Eu quero que vocês leiam aqui essa citação. Em seguida, leiam aqui o que eu estou perguntando, que dessa vez eu coloquei em português também para imitar o Enem, beleza? Façam aí que eu já volto com as respostas.
Bom, pessoal, bora ver aqui, olha só. A citação diz assim: Love isn't something you find. Love is something that finds you. O amor não é algo que você encontra. O amor é algo que encontra você. Na número 1, há um pronome relativo que foi omitido nesta citação. Ele viria depois do primeiro something ou do segundo love? A resposta certa é a letra A. Ele viria aqui, ó. Love isn't something that you find. Ele viria bem aqui. E ele pode ser omitido justamente porque o you não é um verbo. E daí a gente já responderia o número 2. O pronome that na citação pode ser omitido? No caso é o que está aqui, ó. Perdão, não responderia o número 2 não, tá, pessoal? Porque nesse caso aqui, o you, ele não é verbo, pode ser omitido. Mas o segundo that que está aqui, ó, o pronome that na citação, esse aqui, ele pode ser omitido? A resposta é não, porque a palavra que veio depois dele é um verbo. Então, se for verbo que vier depois do pronome relativo, você não omite, ok? Beleza? Bom, eu paro por aqui, hein? Resumão da nossa aula. Leitura e interpretação, conhecemos palavras novas e retomamos o nosso conteúdo que diz respeito à omissão dos pronomes relativos. Tá ok, pessoal? Bom, tela roxa aí para vocês, eu paro por aqui. Muito obrigado pela atenção, thank you very much. Todo esse material vai estar disponível lá na plataforma. Se prepara bastante aí para o Enem, tenho certeza que vai dar tudo certo. Bye, bye.